Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Aqui diariamente vemos as mensagens do Espírito Emmanuel recebidas pela mediunidade de Chico Xavier e reunidas no livro Pão Nosso, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Hoje vamos ver a mensagem de número 39, que tem o título de Convite ao Bem. O versículo destacado por Emmanuel é o versículo 14, é o versículo 10 do capítulo 14 da narração de Lucas no Novo Testamento, a narração do Evangelho feita por Lucas. Um dos 4 evangelistas, não é? Mateus, Marcos, Lucas e João. Lucas, que era discípulo de Paulo. Então, o versículo são palavras de Jesus. E aqui neste versículo, na verdade, é o início do versículo 10. O versículo 10 é maior, bem maior. 3 vezes maior do que esse iniciozinho aqui que ele destaca. Esse é um trecho da parábola dos assentos nas festas, né? Onde Jesus diz que aquele que for convidado, que deve ir, mas deve buscar se sentar nos últimos lugares, para que o dono da casa venha e o chame para a frente, e ele fique feliz, não é? E para que ele evite sentar nos primeiros lugares, a fim de que o dono da casa não venha e convide ele para sentar atrás, porque outras pessoas mais importantes precisam daquele lugar, o que seria realmente muito desagradável. Então, Jesus diz que sempre que for convidado, vá, mas que se sente nos últimos lugares. Esse não se sente nos últimos lugares, ou seja, o que fazer quando chegar, ele não vai tratar. Emmanuel vai destacar o início, onde Jesus diz: mas quando fores convidado, vai. Interessante que ele não diz, mas se fores convidado, vai. Ele não diz isso. Ele não diz se, ele diz quando. Ou seja, fato é que o convite virá. Fato, certo é que o convite virá. E virá para todos nós. Jesus está falando para todos nós. Mas, quando fores convidado, vai. Esta festa do Senhor é a oportunidade, e é o que diz aqui no título, é o convite ao bem. Recebemos convites para fazer o bem? Desde quando? Com que frequência? Tudo isso, Emmanuel vai nos ajudar a refletir. Ele começa então dizendo assim: em todas as épocas, o bem constitui a fonte divina suscetível de fornecer-nos valores imortais. Ou seja, através dela, dessa fonte divina, que é o bem, nós temos acesso às conquistas dos valores imortais, que são as virtudes, não é? E ele continua: o homem de reflexão terá observado que todo o período infantil é conjunto de apelos ao sublime manancial. Quer dizer, os bons pais estão sempre estimulando os seus filhos o tempo todo a fazer o bem, não é? Arruma seus brinquedos, escova seus dentes, faz os deveres de casa, compartilha o brinquedo com o amiguinho, não estraga as coisas, come tudo. Então, olha só, cuidados com o corpo, cuidados consigo mesmo, cuidados com o próximo. Esses estímulos ao bem que recebemos o tempo todo na infância. Essa é a missão dos pais, né? Esta é a missão de passar as sementes, de passar os valores na educação familiar, tão fundamental para a formação do caráter da criatura.
do bom caráter, né? E o nosso Emmanuel continua dizendo: o convite sagrado, esse convite sagrado é o convite ao bem. Por que sagrado? Porque representa Deus, não é? Deus é todo o bem. Nós somos seus filhos. O bem está em nós. Mas acontece que nós ainda estamos imperfeitos, pois é assim que Deus nos cria, simples e ignorantes. No entanto, nossa essência é divina. Devemos trabalhar para que o que está na essência venha à superfície da nossa consciência, se integrando nos nossos, vamos dizer assim, na nossa mente de forma plena. Nós já estamos informados do que é certo, do que é errado, das leis de Deus, mas ainda não vivemos isso de forma plena. Ainda parte da nossa conquista é muito intelectual. E nós estamos, então, exercitando a fim de que o que já conhecemos possa ser assimilado também pelo nosso emocional e pela nossa ação efetiva através do uso do nosso livre-arbítrio. Então, o convite sagrado, o convite ao bem, é repetido anos a fio. Vamos à evangelização, vamos orar para o anjo da guarda, vamos orar para o Papai do Céu, não é assim que a gente faz com as crianças? Vem através dos amorosos pais humanos, dos mentores escolares, que são os professores, também estão ali nos incentivando ao bem, à conquista do conhecimento, também ao bom convívio com os colegas, ao respeito com os professores, tudo isso, né? Respeito uns com os outros também, tudo isso também somos estimulados na escola. Da leitura salutar, não é qualquer leitura que nos estimula ao bem, as coisas realmente boas. A leitura salutar, do sentimento religioso dos amigos comuns. E aí não é só leitura, não é? Podemos falar do que assistimos na TV. Naquela época não era comum, não é? Terem TVs nas casas das pessoas, era mais o rádio mesmo, não é? Então, através dos programas, do que lemos, do que ouvimos, do que assistimos, das conversas que travamos aonde quer que estejamos, seja no lar ou seja na rua. E ele continua: entretanto, embora todos esses estímulos em todos os lugares e desde sempre que aqui chegamos nesta encarnação, entretanto, raras inteligências, e aqui inteligências são os espíritos, né? Nós somos inteligências, filhos da inteligência suprema, raras inteligências atingem a juventude de atenção fixa no chamamento elevado. Quase toda a gente ouve as requisições da natureza inferior, esquecendo deveres preciosos. Vemos isso, não é? Vemos isso. Como é que está o respeito dos jovens para com a família, o interesse em ações sociais, em estudar vamos dizer assim, os conhecimentos transcendentes. Vemos os jovens hoje muito envolvidos com o álcool, muito envolvidos com o mundo virtual, as redes sociais, com as aparências. Sim, é claro que existem exceções, é claro que existem, mas ele coloca que ainda, vamos dizer assim, o número está abaixo do que poderia ser, já que nunca nós tivemos tanto acesso às fontes para nos elucidarmos, abrilhantarmos, não só, abrilhantarmos é trazermos luz, não só ao nosso intelecto, mas também ao nosso emocional, melhorarmos qualitativamente as nossas ações. Nunca tivemos tanto acesso a recursos que nos favorecem a que nós estejamos realmente com os 2 pés plantados no bem.
Ele continua. Quase toda a gente ouve as requisições da natureza inferior, esquecendo os deveres preciosos. Os apelos, todavia, ao bem, continuam. Aqui é um livro amigo, revelando a verdade em silêncio. Porque livro não grita, não fala, não tem som, né? Em silêncio. Ali é um companheiro generoso que insiste em favor das realidades luminosas da vida. A rebeldia, porém, ainda mesmo em plena madureza do homem, ou seja, na sua fase adulta, costuma rir inconscientemente, passando, todavia, em marcha compulsória na direção dos desencantos naturais que lhe impõem mais equilibrados pensamentos. Por quê? Porque se nós estamos no desvio, se nós estamos nas correntes da inferioridade, as consequências vão vir nos cobrando as nossas escolhas impensadas e equivocadas. E aí nós vamos nos ver, vamos dizer assim, forçados pela própria, às vezes, limitação em que nos encontramos, as dores que nos sobrevêm. E isso muitas vezes vai além da idade da madureza, quando já vamos caminhando para a velhice, não é? E às vezes só mesmo chegando lá é que muitas vezes nós nos percebemos assumindo as consequências, recebendo as consequências, vivendo as consequências infelizes das escolhas infelizes que fizemos, das escolhas inferiores moralmente que fizemos e escolhas, vamos chamar assim, de padrões mentais extremamente equivocados. Vamos pensar assim: a tristeza, a queixa, a não aceitação. Mas isso não é moralmente, vamos dizer assim, reprovável. Não estou cometendo um crime sendo triste. Eu não estou cometendo um crime sendo queixoso. Eu não estou cometendo um crime moral sendo, não aceitando a minha realidade. Não. Mas eu estou me colocando moralmente, espiritualmente, vibratoriamente, num nível inferior, numa faixa vibratória inferior. Isso é justo para comigo? Mas então eu não posso me sentir triste? Claro que eu posso. Gente, como assim? Nos sentimos tristes? Nos sentimos. Ficamos indignados? Ficamos. Vem a irritabilidade? Ora, se não vem. Ela vem, só não precisa ser alimentada. Eu não posso impedir o passarinho de pousar na minha cabeça, mas eu posso impedir ele de fazer um ninho. Ou seja, eu vou ficar triste, mas eu vou procurar mudar este padrão mental, porque com certeza eu tenho muito mais motivos para ser grato do que para ser triste. Mas eu preciso forçar o foco da minha mente a sair daquele pensamento triste. Mas eu perdi um ente querido. Então eu entrei num estado chamado de luto. É um processo, o luto, a ressignificação da nossa vida depois da partida do ente querido. É um processo natural, saudável, necessário. Mas é um processo. Tem início, meio, fim. É importante que a gente busque ajuda para passar da melhor forma, porque realmente existem lutos muito, muito difíceis de serem superados. O luto de um filho desaparecido. Como se supera isso? O luto de um filho que desencarnou criança. Como se supera isso? Eu vou precisar de ajuda, não é? Bom, buscar ajuda para evitar que nós mergulhemos e lá fiquemos totalmente submersos nessas vibrações inferiores.
de tristeza, de mágoa, de não aceitação, de raiva. Isto tudo, vibratoriamente, não é desejável. São estados que diminuem nossas defesas imunológicas, nos colocam expostos vibratoriamente a espíritos que vibram nas mesmas faixas. Não nos ajudam, não é? De jeito nenhum. Não só não nos ajudam, como nos comprometem, nos prejudicam efetivamente. Às vezes esses prejuízos só são percebidos anos depois, décadas depois, porque nós somos capazes de alimentar um estado, um padrão mental negativo por décadas, na verdade por séculos, até que nós percebamos realmente como aquele padrão não me traz benefícios, pelo contrário, só me traz prejuízos. E aí eu estabeleço para mim que eu preciso mudar esse padrão. Essa semana alguém me disse assim: você é muito positivo, mas eu não sou, eu sou negativo, eu sou tipo assim, eu sou assim. E aí nós conversamos, não é, com essa pessoa e dissemos: olha só, ninguém é nada, não é? A única coisa que não muda é a mudança. Nós somos seres mutantes, mutáveis. Agora, só vamos nos transformar quando percebermos, reconhecermos que aquele padrão não nos agrega e vamos estabelecer que nele vamos investir a nossa vontade, atributo dado por Deus aos espíritos que cria. Pensamento e vontade são os dois atributos que recebemos de Deus. Sendo assim, a vontade, a alavanca poderosa para a nossa transformação. Mas é claro que eu só vou usar essa alavanca poderosa quando eu perceber que ela precisa ser usada. Porque se eu não perceber, se eu ficar defendendo o meu problema, já falamos, já conversamos aqui, não é? E refletimos juntos aqui sobre isto algumas vezes, não vamos imprimir nenhuma força para transformar o que não percebemos que precisa ser transformado. Agora, na medida que percebemos e batemos o martelo, eu não quero mais esse padrão mental para mim. Quanto tempo eu vou levar para transformar? Não interessa, mas é um processo. E como falamos antes, todo processo tem início, meio e fim. Sendo assim, quanto mais cedo começarmos, menos tarde terminamos. Vamos colocar assim, né? E aí, voltando aqui ao nosso Emmanuel, vamos repetir, não é? Aqui é um livro amigo, revelando a verdade em silêncio. Ali, um companheiro generoso que insiste em favor das realidades luminosas da vida. A rebeldia. Alguém conhece alguém rebelde aí? A rebeldia, porém, ainda mesmo em plena madureza do homem, nós já até vimos isso também, né? Costuma rir inconscientemente, passando todavia em marcha compulsória. Vimos isso. E aí nos impõe na nossa marcha compulsória, por quê? Porque o tempo é assim, ele não para. Não, para, relógio, para. Não para. A marcha é compulsória, o relógio não para. Marcha compulsória que nos impõe mais equilibrados pensamentos. É tudo aquilo que dissemos. Com o tempo vamos bater este martelo que aquele padrão mental realmente precisa ser mudado. Senão nos traz bons efeitos, não é? E ele nos diz: no Evangelho de Jesus, o convite ao bem reveste-se de claridades eternas. Atendendo-o, podemos seguir ao encontro de nosso Pai sem hesitações, que é o que ele diz no versículo, não é? Mas, quando fores convidado, vai. Sem hesitações, né? Pensa, fica ali, reflete uns 3 dias, não. Quando fores convidado, vai. Se o clarim cristão já te alcançou os ouvidos, aceita-lhe as claridades, sem vacilar, sem hesitar. Não esperes pelo aguilhão da necessidade, porque tem isso, não é? Ou vamos pelo amor, ou vamos pela dor.
Podemos escolher. A gente diz, ai, mas eu não quero ir pela dor. Então é bom que a gente vá. Mas é aquela história, às vezes a gente fica lá, defendendo esses padrões mentais, né? Como essa pessoa que nós amamos muito, que nos disse isso, mas eu sou negativa mesmo. Oi? Não, né? Ninguém é negativo, pelo contrário, somos filhos de Deus, somos luz. Por que a gente vai acreditar nessas mentiras? São mentiras. E às vezes nós mesmos pregamos essas mentiras para nós. Sob a tormenta, é cada vez mais difícil a visão do porto. Então é melhor ir pelo amor, né? Que pela dor. A maioria dos nossos irmãos na terra caminha para Deus sob o ultimato das dores. Mas não aguardes pelo açoite das sombras, quando podes seguir calmamente pelas estradas claras do amor. Ai, que lindo! Então, quando vier o convite, qual o convite? Do amor, vai. Mas quando fores convidado, vai, porque senão vai vir a intimação. Primeiro vem o convite. Toca a campainha, um convite. Vamos? Não vou não. Não posso, por causa disso, por causa daquilo. Eu fico defendendo, eu não vou. Aí depois chega a intimação. Aí com a intimação a gente tem que ir, né? Convite a gente vai se quer. Intimação tem que ir. Tem que ir. Todo mundo já recebeu uma intimação? Graças a Deus, até hoje não recebi. Mas quando você recebe uma intimação, tem que ir. Comparecer amanhã ao fórum, tem que ir, né? Muito bem. Vamos repetir aqui o último para ficarmos com esta ideia. Não aguardes pelo açoite das sombras, quando podes seguir calmamente pelas estradas claras do amor. E Jesus nos diz, mas quando fores convidado, vai. Quando chegarem os convites do amor, chegam quando? Todo dia, todo dia, todo dia. Vamos orar a Jesus? Querido Mestre Jesus, obrigado, Senhor, por mais este dia. Pelas bênçãos que nos chegam, recursos benditos para o nosso aprendizado, para a nossa transformação, para os nossos exercícios na conquista dos valores imortais. Abençoa-nos os esforços, Senhor Jesus. Nosso anjo guardião, nossos lares, famílias, nossos afetos. Igualmente, porém, Jesus amado, abençoa todos os nossos irmãos de humanidade, em especial, Senhor, os nossos irmãos encarnados ou desencarnados que neste momento estejam em sofrimento. Abençoa-os, Senhor. Que essas tuas bênçãos estejam sempre, não apenas em nós, mas entre nós, hoje e sempre, graças a Deus. É isso, amigos queridos. Semana que vem, hoje estamos começando uma semana, não é? Semana que vem começa, vocês vão receber estreia. Semana que vem começa o nosso projeto 15 minutos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas amanhã estaremos juntos com mais um programa Gotas do Evangelho. Muita paz a todos.